que o primeiro semestre acabou? Estamos praticamente em ritmo de férias. Uhul! Bem que existiam umas pessoas aí que já estavam em ritmo de férias porque não estavam assistindo às aulas, não fizeram as atividades. Mas enfim, estamos aqui agora para concluir o primeiro semestre. Então, vem comigo e passe de ano! Muito obrigado, Papai do Céu, por ter cuidado de nós, ter nos dado vida até o presente momento e permitir que nós estejamos aqui com vida e com saúde, mesmo em meio a essa pandemia, Pai. Sabemos que não é exatamente o que nós gostaríamos, mas temos certeza que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo que nós não consigamos ver muitas vezes. Esteja conosco para que essa semana seja um sucesso e que a aula seja muito proveitosa. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou agora ao final do segundo bimestre e percebeu que nem lembra das matérias do primeiro, dá uma fuçadinha aqui nesse vídeo, quem sabe não te ajude você a entender um pouco mais o que aconteceu lá no primeiro bimestre. Pode ser? Combinado? Lei Geral dos Gases. Qual era a fórmula que nós utilizávamos para a Lei Geral dos Gases? A fórmula era esta aqui. Pressão vezes volume sobre temperatura de um estágio é igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura do outro estágio. Então nós tínhamos aqui a fórmula que nós utilizávamos. Agora que nós já vimos a fórmula, tínhamos também 3 transformações. Na verdade eram 4, mas vamos começar pelas 3 primeiras, que eram mais fáceis da gente conseguir associar. A primeira transformação, então, isotérmica. Quando começa com isotérmica, nós já vemos que é isotérmica, mesma temperatura, ou se não, temperatura constante. Se a temperatura é constante, nós mostramos que de um estágio para o outro muda a pressão e o volume, mas não muda a temperatura. Se não muda a temperatura, nós já podemos pegar a fórmula e utilizar desse jeito aqui, onde nós excluímos a temperatura, porque afinal, se ela é constante, ela não muda no nosso exercício. Outro tipo de transformação que nós tínhamos era a transformação isovolumétrica, que também era conhecida como isocórica ou isométrica. Nós também verificamos que isovolumétrica, mesmo volume ou volume constante. Então não importa o que aconteça nessa transformação, o volume se mantém constante, variando apenas a pressão e a temperatura. Então a fórmula pode ficar desse jeito aqui, certo? Então nós poderíamos utilizar tirando o volume, porque afinal se o volume é constante, ele não altera no nosso exercício. Na terceira transformação nós podemos ver então a isobárica. Isobárica, mesma pressão, pressão constante. Então no exercício nós poderíamos estar utilizando então esta fórmula aqui, tirando totalmente a pressão da brincadeira, porque afinal a pressão é constante, ela não influencia. Então não importa no processo, ele vai variar então só o volume e a temperatura, porém a pressão se manterá constante. No caso da isobárica e no caso da isovolumétrica, nós temos temperatura. Então não esqueça desse detalhe, a temperatura tem que estar sempre em Kelvin. Se não estiver a temperatura em Kelvin, não tem como resolver o exercício. Mas professor, você comentou que eram 4 transformações, e qual que era a quarta transformação? A quarta transformação ela era chamada de adiabática. A transformação adiabática era uma transformação que acontecia de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que o calor trocado com o ambiente era considerado nulo. Então, na transformação adiabática, a quantidade de calor era zero. Esse gás, quando ele estava em um determinado estágio, ele era aquecido e ele chegava num outro estágio. E ele acabava, consequentemente, provocando um certo trabalho. Porque, afinal, se você perceber, eu tinha uma variação da quantidade de volume. Essa variação da quantidade de volume empurrou esse pistão para que eu tivesse, então, uma variação aqui nessa quantidade de trabalho. Então, afinal, como que nós podemos calcular o trabalho que foi executado por um gás? O trabalho executado por um gás ele é definido por esta equação aqui, certo? Onde ele depende da variação do volume. Lógico, nós temos outras formas de calcular o trabalho da transformação gasosa. Qual que era? Essa que eu mostrei para vocês, essa fórmula aqui, serve apenas para as transformações isobáricas. Afinal, a pressão é constante, então podemos usar essa fórmula aqui. Mas e quando não é uma transformação isobárica, professor? Quando é uma transformação qualquer?
como por exemplo esta aqui. Então nós podemos calcular o trabalho como sendo numericamente igual à área do gráfico. Então, se você souber o valor da área do gráfico, você consegue definir então o trabalho resultante. Lembrando do pequeno detalhe, se você tem uma expansão, ou seja, o seu volume aumenta, o seu trabalho é positivo. O que significa o trabalho ser positivo? Significa que o gás está executando o trabalho, é o gás que executa o trabalho. Mas, quando você tem uma compressão, uma diminuição do seu volume, significa que você está sofrendo trabalho. Ou seja, o que significa isso, professor? Que não é o gás que executa o trabalho, mas é o meio externo que está pressionando esse gás e executando o trabalho, então, sobre ele, e não o trabalho sendo feito pelo gás. Conseguiu pegar a diferença? Agora vamos poder falar então sobre energia interna. Afinal, o que é energia interna? É a energia cinética de cada molécula somada. Então nós teríamos a energia interna. Poxa, professor, mas um gás tem muitas moléculas. Não tem como a gente pegar cada molécula e medir a velocidade para poder calcularmos a energia cinética e aí definirmos a energia interna, que seria a soma dessa energia cinética. Então nós teríamos uma outra forma de calcularmos. A outra fórmula seria esta aqui, esta fórmula que nós conseguiríamos calcular, onde sendo que R é a constante dos gases, N é o número de mols de um determinado gás e o T é a temperatura com que esse gás foi submetido. Para calcularmos a variação, nós temos então a temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que temperatura sempre em Kelvin. Já vimos então energia interna, então agora como podemos definir a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, ela define a conservação de energia. Qual seria essa conservação de energia? Que a quantidade de calor fornecida a um determinado material é igual ao trabalho executado mais a variação da energia interna, certo? Com isso, nós conseguimos também já puxar a sardinha para a segunda lei da termodinâmica, que afirma que nem todo o calor que foi fornecido ao material será transformado em trabalho, porque parte será convertido em variação da energia interna. Então, com isso, nós conseguimos definir que o rendimento de uma determinada máquina térmica não será 100%. O rendimento de uma determinada máquina térmica poderá ser definido dessas três formas que nós temos aqui. Quais seriam as três formas? Nós teríamos que trabalho dividido pela quantidade de calor que chega. Nós poderíamos definir também como a quantidade de calor que chega menos a quantidade de calor que sai, dividido pela quantidade de calor que chega. E nós também poderíamos definir como sendo 1 menos a quantidade de calor que sai, pela quantidade de calor que chega. Professor, mas o que seria o calor que sai e o calor que chega? O calor que chega é o calor que aquece, é o calor que faz com que a mudança aconteça, é o calor que faz com que o aquecimento do gás aconteça e que nós tenhamos a execução de trabalho. Porém, todo esse trabalho que acontece, parte do calor que está entrando, está aquecendo esse gás, é perdida para o meio ambiente. Então é por isso que nós falamos o calor que sai, o calor que foi perdido. E nós também tivemos a terceira lei da termodinâmica. Qual que é a terceira lei da termodinâmica? A terceira lei da termodinâmica, ela afirma que não importa o que aconteça, não temos como atingir o zero absoluto. Então, não importa quais sejam as transformações que aconteçam, não importa as variações que nós tenhamos, não temos como conseguir o zero absoluto. Se existisse o zero absoluto, o que aconteceria no zero absoluto? No zero absoluto nós não temos variação de energia interna, porque afinal, no zero absoluto nós não temos energia cinética. Se não temos energia cinética, não temos energia interna, certo? E também teríamos como definir que a entropia seria zero. Mas afinal, o que é entropia? Entropia é o grau de desordem de uma determinada substância. Quanto maior o número dessa entropia, mais desorganizada está a situação. A entropia ela pode ser definida como nos casos reversíveis e nos casos irreversíveis. Nos casos reversíveis, nós conseguimos chegar até um certo ponto e voltar até o estágio inicial. Nos casos irreversíveis, infelizmente já não tem o que fazer. Quando chega numa determinada situação, nunca mais voltará a ser o que era antes. É que nem aquela pessoa com o coração partido, então, que ela se desiludiu com o amor e nunca mais vai conseguir encontrar o amor verdadeiro. Não, nada a ver com essa situação, esquece esse negócio. Último conceito. Ah, professor, sério que está acabando? Sério, calma, mas semestre que vem tem mais.
Poxa, se eu ensinar tudo agora, semestre que vem você não vai querer estudar mais, pronto, vai querer largar a mão. Então, sim, temos o último conceito, e o último conceito agora será baseado no princípio da segunda lei da termodinâmica, onde nós definimos que o rendimento de uma máquina não pode ser 100%, Sadi Carnot começou a imaginar que poderíamos sim ter um rendimento máximo. Qual seria o rendimento máximo? Seria este aqui, que foi o que ele mentalizou. Por que eu estou dizendo mentalizou? Porque ele não construiu essa máquina. Essa máquina, com essas definições que eu estou passando para vocês, ele não chegou a construir. Mas ele colocou tudo na teoria para que nós pudéssemos perceber como seria a máquina perfeita. Chega no rendimento de 100%? Não, mas é o rendimento máximo. Então, não existe máquina nenhuma com rendimento maior do que a máquina de Carnot. Nossa, engraçado que como durante a aula o conteúdo não rendia, né? E agora que você já aprendeu tudo, podemos revisar, ó, de uma forma bem rápida. Galera, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhem com os seus colegas, esmaga o like, deixe o seu comentário, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então, até a próxima. Tchau!